Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 86 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Samuel capítulo 19, 20 e 21. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia. Mas ela nunca começa? Então manda essa playlist pra ela, diz que ela pode começar hoje, pode começar a acompanhar essa jornada aqui, hein? Então, sem mais delongas, vamos ler nossos capítulos do dia. Capítulo de número 19 de 1 Samuel vai dizer assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai, no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você, arriscando a sua vida. Ele matou os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com uma lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cobra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou os mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Traga Davi mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão eu mato você. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderado por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: Onde está Samuel e Davi? Responderam: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá.
Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Capítulo de número 20. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá. Foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, nem sem primeiro me disser. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que eu encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, na sua cidade, porque lá era oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai? Então Jonatas disse: nada disso. Se eu de algum modo soubesse que o meu pai está determinado a trazer mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel será testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar na face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Jonatas disse a Davi: amanhã é festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar está vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vá, procure as flechas. E se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada de temer. Porém, se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora,
porque o Senhor manda que você vá. Quando aquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é a nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou à frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa de lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço que você me deixe ir, porque nossa família tem um sacrifício na cidade. E um de meus irmãos insiste comigo que eu vá. Portanto, se eu encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então, Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho de mulher... A minha tradução é um pouco pesada. Seu filho de mulher vadia e rebelde. Achei pesado, NA. Podia ser mais suave. Continuando. Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha da sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou uma lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Aí ficou bem claro, né? Quando ele tentou matar o próprio filho. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e nesse segundo dia de festa de lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo, no tempo combinado com Davi, e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz, corre e busca as flechas que eu atirar. O rapaz correu, e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha de Jonatas havia tirado, Jonatas gritou atrás dele, a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez, vamos, depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam desse combinado. Tadinho, ele não sabia que fazia parte de uma mensagem. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhavam e lhe disse, vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou ao lado do monte de pedra e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Enquanto Jonatas disse a Davi, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Capítulo 21. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou, por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei de me encontrar em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se
abstivessem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-vos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então, o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser o pão da preposição, que tinha sido tirado do dia do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Emelec: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elã, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outro aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante. Dê-me esta espada. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou todas essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que entre a minha casa? Uma forma inusitada de terminar um capítulo, mas é assim que a gente termina os capítulos de hoje. Estamos então discorrendo agora sobre Davi fugindo, né? E se encontrando em um momento que ele precisava de alimento, e os únicos alimentos que ele encontra é o pão da preposição. O sacerdote vem lá, o entrega. E o interessante é que essa mesma passagem é a passagem que Jesus vai falar lá na frente, quando os fariseus ficam irritados com Jesus porque eles estavam colhendo, né, no sábado. Então tem toda essa discussão. Então às vezes é bem interessante tu tá lendo e aí tu percebe um ponto de que tu já leu e tu não lembrava da história, tu relembra da história. Então, né, como elas estão interligadas. Como Jesus também vai falar muito sobre essa jornada que a gente tá lendo aqui, na jornada do povo de Israel. E é isso, coloca aqui nos comentários qual foi a parte que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!